Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao seu Sem Censura Pará desta terça-feira, 6 de dezembro. Começamos o programa de hoje falando de prevenção ao câncer de pele. Esse é um dos tipos mais comuns no Brasil, representando cerca de 30% de todos os casos de câncer no país. Este mês, a campanha Dezembro Laranja alerta sobre o problema. A conversa é com a médica dermatologista Eliana Góes. E vamos viajar até a região Bragantina para um passeio pela história do Pará. Recebemos o cientista político José Carneiro, organizador do livro Bragantina, um trem, a terra e a mandioca. A obra é resultado de pesquisas sobre a estrada de ferro de Bragança. E hoje é dia de rock, encerramos com pauta musical. A banda Georrocks comemora 11 anos de trajetória com um show e promete agitar o público paraense. O vocalista Luciano Lima conversa sobre o grupo e dá os detalhes da programação de aniversário. Hoje, quem recebe os seus comentários e perguntas aos nossos entrevistados é a produtora de TV Isabela Leite. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a nossa convidada e boa tarde a você assistindo ao Sem Censura Pará. Para participar é muito fácil, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 98895-7957 e participe também pelo nosso Twitter no @SemCensuraPA. Eu vou estar aqui no aguardo. E para começar o nosso bloco de hoje, a nossa conversa é sobre o Dezembro Laranja, a campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele. E este ano, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove a mensagem "Não espere até sentir na pele". Lembrando que a enfermidade é muito comum no Brasil, representando aí 33% de todos os casos de câncer no país, com cerca de 185 mil ocorrências por ano. Para falar mais sobre a campanha e esclarecer sobre a prevenção e tratamento da doença, convidamos a médica dermatologista e coordenadora regional da campanha de câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Eliana Góes. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao Sem Censura Pará. Eu queria que você começasse falando para a gente aí o que é o câncer de pele. Certo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Andréia. Obrigada pelo convite para estar aqui presente hoje. Bem, o câncer de pele, né, como você mesmo bem colocou, ele é o tipo de câncer mais comum no mundo, mais comum no Brasil. Inclusive, ele nem entra para as estatísticas de câncer, porque na maioria das vezes ele é não letal, certo? E o que é o câncer de pele? Na verdade, o câncer de pele, ele ocorre devido a uma mutação que ocorre nas nossas células da pele, que pode ser os mais frequentes nos queratinócitos, ou na camada basal, ou ainda nos melanócitos, que é o pior tipo de câncer de pele dentre esses três, que é o chamado melanoma. E essa mutação, ela acontece principalmente pela exposição solar crônica ao longo da vida. Também tem causas genéticas, certo? E também pode ser devido a lesões crônicas que podem surgir na pele. Você falou agora há pouco para a gente alguns tipos, né, de câncer de pele. Uhum. Quais são os sintomas de cada um? O que diferencia cada um deles? Certo. Então, os tipos mais frequentes. Nós temos o tipo de câncer de pele do tipo não melanoma, e que a gente tem os dois tipos, né, que é o carcinoma basocelular, que é o mais frequente, responsável por 70% dos cânceres de pele. E o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais frequente, responsável por 20%. Esses dois são os mais comuns, basocelular, mais comum ainda e menos letal. Então, o basocelular, ele se manifesta principalmente através de, geralmente o paciente queixa como se fosse uma espinha que surge, que não some, uma feridinha que não cicatriza, uma bolinha que sangra com muita facilidade, que a gente chama o termo de friável. Então, essa bolinha que sangra com facilidade deve chamar a atenção. Já o carcinoma espinocelular, ele pode se manifestar como se fosse uma bolinha dura, uma verruga, que também o paciente, né, fica ali, pode ser dolorida ou não. Na maioria das vezes não causam nenhum tipo de dor, tá certo? Às vezes pode causar coceira também, o paciente queixa de coceira. E também feridas que não cicatrizam. Então, o carcinoma espinocelular é manifestado dessa forma. Ambos surgem principalmente nas áreas expostas cronicamente ao sol, aqui na face, dorso das mãos, pescoço, orelha, próximo aos lábios. Já o tipo melanoma, que é o tipo mais grave dentre esses três, que é o menos frequente, responsável por 10%,
ele vai surgir principalmente através de uma mancha, então uma pinta. Geralmente, na maioria das vezes, ela surge do zero, o paciente não tinha aquela lesão, ou ainda ela pode surgir decorrente de alguma pinta que o paciente já tenha, tá? Então, ela é uma pinta que muda de cor, muda de tamanho ao longo dos anos. Então, fica de várias cores, então isso também deve servir como alerta. E essas manchas também, às vezes, ela tem várias formas. Isso, elas podem ter várias formas. Na maioria das vezes, né, quando a gente fala geralmente o que os pacientes perguntam são aquelas manchas que surgem no dorso assim das mãos, né, aqui dos braços, principalmente aquelas pessoas que tomaram muito sol ao longo da vida. E aí, geralmente os pacientes ficam preocupados. Na maioria das vezes são lesões benignas, tá? Mas assim, isso a gente deve examinar, deve ser avaliado por um médico dermatologista, tá bom? Na maioria dos casos. E aí, esse é o tipo de câncer que dá para prevenir, né, doutora? Com certeza, dá para prevenir. Porque a principal causa, justamente, é a exposição solar crônica, né, ou aguda. Então, se você se protege do sol adequadamente, né, usando filtro solar, fazendo a proteção física através de óculos, chapéus, roupas adequadas, então você tá se prevenindo, né? Sua chance vai diminuir de ter câncer de pele. Existe algum fator genético para a doença? Sim, existe, principalmente do tipo melanoma. Então, o melanoma, dentre esses três que eu falei, é o que está mais associado a causas genéticas. Inclusive, a gente observa melanomas em pacientes mais jovens. Então, se você tem histórico de câncer de pele do tipo melanoma na família, você deve ser avaliado, principalmente se você for jovem, tá? E também outros tipos de câncer. É muito comum pensar que pessoas brancas de olhos claros são propensas a terem a doença. Isso é verdade ou não? É verdade. Então, pessoas que são as pessoas brancas, olhos claros, cabelos claros, que têm sardas. Os ruivos, então, nem se fale, esse daí é a pior tipo realmente, que é o mais suscetível a ter o câncer de pele. Eles são pessoas que estão suscetíveis ao tipo, qualquer um desses tipos, certo? Ela tem a capacidade de produzir menos melanina do que uma paciente que bronzeia com facilidade, um paciente que tem uma tonalidade de pele mais escura. A gente falou agora há pouco, doutora, sobre a prevenção, né, que digamos assim, atualmente, o único tipo de câncer que pode ser prevenido pela pessoa. E aí você citou aí várias formas de prevenção, incluindo o protetor solar. Exato. Nesse sentido, existem no mercado hoje em dia vários fatores, né? Tem de 30, de 40, 50, 70, 90. Esse fator, ele vai depender da tonalidade da pele da pessoa ou não para a proteção? Sim, então assim, se a gente vê que o paciente que tem a pele clara, olhos claros, cabelos claros, eles estão mais suscetíveis, então se a gente puder optar, a gente opta por fatores maiores de proteção, acima de 50, 60, às vezes até 90. Mas, de modo geral, a partir de 30, assim, o fator de proteção solar de 30, a gente já está considerando uma boa proteção. Sem contar também, é claro, na quantidade que o paciente vai fazer e também na frequência que ele vai fazer as reaplicações. Porque nós estamos acostumados assim, você vai à praia, você está de férias, você tem que usar o protetor solar. Mas a gente precisa utilizá-lo diariamente, né? Até mesmo se não estiver no sol. Diariamente. Então, assim, se a gente considera uma janela aberta, se você consegue visualizar o céu, você já está sujeito a radiações ultravioletas. Então, a radiação ultravioleta A e ultravioleta B, que são as principais. Então, sempre você deve estar aplicando, mesmo no mormaço, quando a gente diz assim, que o sol não está aquele sol bem visível. Por exemplo, numa barraca de praia. Se você está numa barraca de praia, você precisa estar utilizando aí o protetor solar. Sim, porque também a areia, ela reflete. Então, a radiação ultravioleta, ela reflete em todos os sentidos. Então, a areia reflete não só na praia, mas também no dia a dia mesmo. Então, essa saída que a gente vai para a rua, principalmente aqui no nosso clima, né, que é muito quente, tem muito sol. Então, saída, você está no carro, você está ali no carro dirigindo, você está se expondo às radiações solares o tempo inteiro. A partir do momento em que eu estou vendo que eu tenho algum dos sintomas da doença, qual é o primeiro passo a ser feito? Certo. Então, se você nota, né, que tem algum desse tipo dessas lesões que eu falei, você deve procurar, primeiramente, de preferência, se conseguir, né, um médico dermatologista,
para fazer uma avaliação, certo? Então, porque a gente faz uma avaliação, a gente já tem um olhar diferenciado, né? Nós temos um médico dermatologista, referência credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e também nós vamos fazer uma avaliação através de um instrumento que a gente chama de dermatoscópio. É como se fosse uma lupa de aumento e que a gente vai visualizar as características. Se você não conseguir procurar diretamente um dermatologista, um médico generalista, um clínico geral, ele já vai conseguir dar esse direcionamento. E aí, na maioria das vezes, como é que funciona esse tratamento, né? Depende do grau, depende de que tipo é o câncer? Depende do tipo, da localização. Então, assim, na maioria dos casos, quando ele é detectado precocemente, felizmente, ainda bem que são a maioria dos casos, a cirurgia ela é curativa. Então, assim, você vai fazer um procedimento cirúrgico e já curou, fez a retirada, a gente dá uma margem de segurança e já está curado, certo? Na maioria dos casos. Para todos os 3 tipos. Então, por isso que o melanoma, como eu falei, né, que é o tipo mais grave, quando ele é detectado in situ, que é bem ainda inicial, ele também é curável. E doutora, depende também de ser homem ou mulher? O câncer, ele está mais propenso a aparecer em mulheres ou homens, no caso de pele? Isso, então assim, não tem grandes diferenças entre os sexos, então ele surge, homens e mulheres, não, assim, pelas estatísticas não tem grande diferença. Então, se é uma pessoa realmente que se expõe bastante ao sol, geralmente, né, quando a gente parte aí, partindo-se, por exemplo, os trabalhadores rurais em geral, a maioria são homens, né, que se expõem cronicamente ao sol e aí acaba incidindo mais no sexo masculino. Mas assim, independente do sexo, não tem assim uma diferença muito grande entre um sexo e outro, tá? A gente tem aí hoje, né, a indústria do bronzeamento artificial, o bronzeamento de fitinha. E aí, nesse sentido, como é que fica a proteção das mulheres ou dos homens que desejam fazer esse tipo de procedimento? De que maneira se proteger para esse momento? Então, assim, na verdade, o bronzeamento artificial ele é proibido pela Anvisa, né, no Brasil desde 2009. Então, foi um dos primeiros países, inclusive, a fazer essa proibição. Então, ele não deve ser realizado. Então, é ilegal realmente. Infelizmente, né, tem setores, estabelecimentos que funcionam, então são ilegais. E a população deve ficar de alerta a não procurar esse tipo de procedimento, porque a incidência é muito grande de radiação. Então, imagina, você vai fazer um bronzeamento em alguns minutos que você faria, né, se fosse algo assim, saudável, né, ao longo de várias horas ou de dias, que também não deve ser recomendado. Então, realmente não deve ser feito. A gente até brinca, né, você vai ganhar aparentemente uma pele bonita agora bronzeada, mas já estamos vendo o câncer de pele ali no futuro. Tá, hoje é proibido, mas e as pessoas que fizeram? Quais os riscos que elas correram? Isso, então pessoas que já se submeteram a isso no passado, então que têm o hábito de ficar se expondo ao sol cronicamente, então já foi feita a lesão, certo? Porque já lesionou a célula, já lesionou o DNA. Agora o que a gente vai fazer é prevenir e fazer então um acompanhamento de preferência anual, então fazer que você procure pelo menos uma vez por ano, né, o dermatologista, para fazer esse check-up anual da pele inteira, né? Então a gente examina desde o couro cabeludo até as pontas dos pés, examinando o corpo inteiro. Agora a gente vai fazer, na verdade, essas pessoas, a gente vai prevenir os danos que já foram realizados, né? Tentar fazer a detecção precoce para chegar à cura. Ok, doutora. A gente tem participação do pessoal de casa chegando. Sim. A nossa telespectadora Evelyn pergunta se a multiplicação de sinais ou pontinhos vermelhos pelo corpo pode ser um indicativo de risco para câncer de pele. Certo. Eu imagino que a Evelyn deve estar falando dos pontinhos vermelhos. Pelo que ela está dizendo, provavelmente são lesões benignas, que a gente chama de névoas rubis, que tendem a surgir na pele branca, então naquela pele mais clara, né? Então, essas lesões são benignas, certo? Então, também não quer dizer a pessoa vai tender a ter, independente da exposição solar. Então, isso não aumenta o risco. Já as escuras, depende de quais escuras a gente está falando. Se for aquelas escuras, como eu falei, né, que são as melanoses solares ou melanoses senis, que surgem assim no dorso das mãos, que vão surgindo nessas áreas expostas, aí sim, isso indica, né, uma fotoexposição crônica
E aí quer dizer, então, que a pessoa tem sim o maior risco a ter o câncer de pele. Agora, tem outros tipos de lesões benignas que podem surgir, que a gente chama de ceratoses seborreicas, que são como se fossem verrugas, né? O paciente fala, eu tenho várias verrugas. Essas daí também são benignas, não tem relação, né, com o câncer de pele, mas, claro, para tirar todas essas dúvidas, deve ser passar em consulta, né, uma avaliação. Doutora, tem mais participação com a Isabela. O Elias Moura, da Cabanagem, quer que explique melhor como dentro de um carro, dirigindo, estou exposto ao câncer de pele. O ar-condicionado do carro tem a ver com esse risco? O ar-condicionado não tem a ver com esse risco, na verdade é porque você tem uma barreira, né, que é o vidro, que na verdade ele não está refletindo toda essa radiação. Então você tem uma entrada dessa radiação solar, né, dentro do carro, então você está exposto, principalmente aqui na face, orelha. É só você ver, por exemplo, os motoristas. Geralmente eles têm o lado que fica mais próximo aqui do vidro lateral, né, aqui para fora, é o lado, quando você compara uma mão com a outra, você vê que esse lado é o mais fotodanificado, né, que a gente diz assim, tem mais mancha, tem mais lesões que podem se transformar em câncer de pele. E a gente vive, né, doutora Eliana, em uma capital que ela é muito quente. E esse exemplo aí do carro, às vezes a gente deixa, não encontra sombra, e aí quando você vai voltar para o carro, você liga, você recebe aquele ar quente no rosto, isso já prejudica. Na verdade, é mais a radiação, né? O calor em si, ele já está mais associado com outras dermatoses, assim. A radiação solar realmente, então, porque quando a gente fala em calor, né, se você considerar o ar quente do carro, também considera também do fogão e etc. Ele não está tão associado, então o que está mais associado mesmo é a radiação, a incidência mesmo da luz solar direta. E o diagnóstico da doença, ele é feito pelo dermatologista, pode ser feito a olho nu ou também precisa de exames complementares? Sim, precisa. Então, quando a gente faz o diagnóstico, pode ser feito a olho nu, né, por um médico treinado, de preferência dermatologista, ou, como eu falei, né, aquele exame que é a dermatoscopia, que é uma lente, uma lente de aumento, né, que a gente utiliza, que a gente brinca que é o estetoscópio do dermatologista, inclusive, né. E aí, geralmente a gente já consegue, mas para fazer o diagnóstico preciso, eu preciso fazer uma biópsia, tá? Essa biópsia, que eu vou tirar um pedaço da lesão, ou eu posso tirar a lesão inteira, já com margem, né, se for possível, e mandar para o médico patologista, que ele sim vai analisar no microscópio e ver realmente que se trata de um câncer de pele. E ele é tratado quando ele é o fator já de câncer mesmo. E os benignos, como é que funciona? Isso. As lesões benignas, como eu estou falando, né? Por exemplo, as ceratoses seborreicas, que são essas verruguinhas escuras. O diagnóstico ele é clínico, né? A gente faz o exame, observa que é assim. E se a gente tem praticamente quase 100% de certeza que se trata de uma ceratose seborreica, a gente pode fazer o tratamento com outras medidas através de cauterização, eletrocauterização, não necessariamente uma cirurgia, né? Então, no câncer de pele não, a gente está falando em fazer anestesia local, retirar a lesão realmente em profundidade, né, dando as margens, né, profundas e também laterais, e aí você faz a sutura, né, com fios apropriados, e aí você está eliminando, né, a doença. A gente de vez em quando ouve falar em reincidência em pessoas que já tiveram o câncer de pele, trataram, ficaram curadas, né, porque a margem para cura ela é bem grande para esse tipo de câncer, mas que tiveram novamente, elas então não tiveram o cuidado adequado? Isso, na verdade, quando uma pessoa ela tem um câncer de pele, ela já teve, então imagina, toda aquela área foi exposta cronicamente ao sol, né, da face, nos braços, geralmente são as áreas mais comuns, né, pescoço, aqui na face, então ela foi removida aquela lesão, então foi removida com margens cirúrgicas, então a gente já, se isso veio, o patologista atestou, né, olhou no microscópio, viu que tirou, a gente pode considerar esse paciente curado. Porém, a gente deve fazer monitorar esse paciente anualmente, de preferência, né? Então, dependendo de cada caso, em menor tempo, para fazer um exame das outras áreas, porque as outras áreas foram expostas ao sol. Então, esse paciente ele pode ter, sim, outro câncer em outra área que a gente não tratou.
Menos frequentemente, pode existir sim, da gente tirar aquela lesão, veio a cura anatomopatológica, mas isso é menos frequente, tá? Então não é a maioria dos casos. E às vezes há sim a recidiva naquele pedaço, tá? Mas isso é o menos frequente. O mais frequente realmente é a gente tirar, curar, e aí o paciente vai ter outras lesões nas áreas expostas. Então por isso que a gente sempre tem que estar examinando. A gente falou no início do programa sobre alguns dados, né, porcentagens relacionadas ao país e ao nosso estado. Como é que estão os números da doença? Isso, aqui no estado do Pará, assim, comparando com o Brasil inteiro, graças a Deus a gente não tem as incidências tão altas comparadas com o Brasil, mas ainda assim é uma incidência grande. Então a gente tem para o melanoma, né, a incidência dos últimos dados do INCA, numa estimativa, né, para o triênio a partir de 2020, são de 20 a 30 novos casos de melanoma para cada 100 mil habitantes. E para o tipo não melanoma, em torno de 700 a 900 casos a cada 100 mil habitantes, tanto para o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Hoje, a nossa rede de hospital, como é que ela está? Quais são os hospitais que atendem? O pessoal de casa que está acompanhando aí a nossa programação, onde eles podem buscar tratamento, exames, especialistas da área? Isso, então assim, se você está falando da rede pública, né, o paciente ele deve fazer a porta de entrada pela rede básica de saúde, e aí o médico da atenção primária, se ele verificar que tem alguma lesão suspeita, ele vai provavelmente referenciar para o médico dermatologista. Então aqui no nosso estado a gente tem várias clínicas, vários setores, né, que atendem. Eu vou citar os 3 principais, certo? Porque são os que funcionam, residências médicas, que é o Centro de Saúde, Centro de Ciências Biológicas da Saúde, na UEPA, ali que é na Almirante Barroso, certo? Mas também são referenciados todos os nossos pacientes, que eu trabalho lá também. E a gente tem o Centro de Médico de Especialidade chamado CEMEC, que é do CESUPA, que lá funciona também residência em dermatologia. E temos também o Hospital Barros Barreto, que é pela UFPA, que esses 3, a gente tem, são as 3 residências de dermatologia credenciadas, certo? Aqui do Pará. Mas a gente tem outros setores, tá? Esses são os 3 principais, mas a gente tem outros. Tem a policlínica, tem vários outros. Então, a rede que vai mandar, certo? E aí você passa por uma avaliação. Se o serviço, na maioria dos casos, esses serviços, a gente consegue resolver nesses ambulatórios, fazendo cirurgias ambulatoriais. Casos que necessitem de intervenção, que necessitem de hospital, então algumas vezes a lesão está tão avançada, está tão grande, que a gente não consegue fazer a remoção via ambulatorial, então a gente precisa mandar para o hospital. Aí a gente referencia, certo? Precisa de internação, né? Isso, ele vai precisar de uma internação hospitalar. Na maioria das vezes é 1 dia de internação, tá? Depende de cada caso. Então a gente referencia ou através para o Filoiola, né, o Hospital Filoiola, ou para o Barros Barreto. Então são esses 2 hospitais principais. Existem outros também, mas esses são os principais que a gente referencia quando a gente não consegue resolver nesses serviços. E a entrada para esses atendimentos, elas precisam ser guiadas, né? Precisam ser encaminhadas. São encaminhados. E geralmente os pacientes são encaminhados pelos postos de saúde? Isso, a primeira entrada é no posto de saúde, na atenção básica. E aí, depois que chegam na gente, né, no médico especialista, na rede referenciada, é que a gente vai avaliar. Na maioria das vezes a gente consegue resolver, né? Na maioria dos casos, a gente consegue resolver via ambulatorial mesmo. E aí, o que não consegue, manda para o hospital. Geralmente, doutora, o câncer de pele, ele é o acúmulo do sol que a pessoa pegou durante toda a vida dela. Nesse sentido, as nossas crianças, a gente tem que proteger desde que nasce, ou existe uma faixa etária em que a criança ela começa a usar o protetor solar? Isso, então as crianças, elas devem ser a faixa etária que a gente deve se preocupar mais, né? Porque as queimaduras solares na infância, elas aumentam o risco de câncer de pele, então a gente deve proteger mesmo. Isso, assim, a recomendação, né, assim, até alguns pediatras, né, mais antigos falam que a gente deve ter uma exposição, né, falam que deve ter uma exposição pequena, coisa de 5 minutos, quando é recém-nascido, mas a recomendação hoje mesmo é que não deve haver essa exposição aberta, certo? Assim, de você ir lá e ficar expondo o seu bebê ao sol quando ele é recém-nascido. E aí, até 6 meses, a gente deve fazer a proteção física, então usar roupas adequadas, chapéus, né? Claro, você não vai levar um bebê até 6 meses, assim, na praia para ficar
tomando sol à vontade. A partir de 6 meses, a gente já pode fazer o uso da aplicação dos filtros solares apropriados para cada idade, certo? Então, além dos filtros solares, também as roupas apropriadas. Então, a gente observa que tem essas roupas que vêm com mangas compridas, né, que tem fator de proteção ultravioleta, né, se você, né, já tem uma criança maiorzinha para levar à praia, então, de preferência, opte por esse tipo de vestimenta. A gente está aí próximo das férias escolares, né? E aí, geralmente, os pais saem, vão para balneários, praias com os familiares e principalmente com as crianças. Nesse sentido, além do fator de proteger, estar com roupas adequadas com o fator da proteção solar, quais seriam as outras dicas que você, enquanto representante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, indicaria para as famílias? Sim, certo. Então, como a gente falou, né, o filtro solar, as roupas adequadas. Aí, como você vai levar a sua criança, né, dependendo da idade, para esses ambientes, é importante também fazer uma hidratação, então fornecer líquidos, água, de preferência água, sucos, mas água principalmente, né, porque a gente sabe que a pele da criança, do bebê principalmente, da criança, é uma pele diferente do adulto. Então, ela é mais suscetível, ela tem uma barreira de proteção diferente. Então, a gente tem que fazer a hidratação frequente, a hidratação constante e também as reaplicações. Então, isso serve tanto para a criança quanto para o adulto. Você entrou na água, você deve fazer a reaplicação do filtro solar também. E a questão do horário, ela também deve vigorar para as crianças, porque existem horários aí em que nós adultos devemos evitar ao máximo a exposição solar e para as crianças. Existe também. Então, assim, de praxe a gente fala de 10 da manhã às 16 horas. Só que como a gente está numa região quente, aqui, por exemplo, 8 horas, 9 horas da manhã o sol já está, né, bem forte. Então, a radiação já está bem forte. Então, a gente tem que realmente... se você vê que está muito forte, né, você está sentindo realmente a radiação bem forte, você vai e não se expõe, tenta diminuir a exposição de 9 ou de 8 horas da manhã, dependendo, né? Mas nossa região é muito quente, então assim, você deve evitar realmente nesse período. Porque do período, por exemplo, de 9, eu estou falando aqui do Pará, né, 8, 9 horas até por volta de 16, às vezes 16h30, são os picos da radiação ultravioleta B, do tipo B, né? A ultravioleta, a gente sabe que ela se mantém constante ao longo do dia. A UVB, que ela faz esse pico, principalmente nesse horário. Doutora, e para o pessoal que geralmente pega muito sol durante assim a vida, né? Aí quando chega lá pelos 40, 45 anos, começa a aparecer as manchas brancas. Porque agora há pouco a gente falou sobre manchas que apresentam cores diferentes, né? Marrom, preta. Nesse sentido, as brancas, a pessoa ela deve se preocupar também? Isso, as manchas brancas, elas podem surgir também, na maioria das vezes as brancas, a gente chama, o paciente até pensa que é vitiligo, né, se preocupa com isso, por isso que a gente deve fazer uma avaliação, mas a gente chama de leucodermias pontatas ou leucodermias gutatas, são lesões benignas também, mas são decorrentes da fotoexposição crônica. E aí, uma vez que o paciente tomou muito sol, não que ele deve se preocupar com essas específicas, certo? São lesões benignas essas, mas deve se preocupar com outras lesões que podem surgir, certo? Naquela área de pele que foi danificada cronicamente. Então, doutora, o dermatologista, ele deve ser incluso aí nos exames de rotina, nas consultas de rotina de qualquer pessoa. Com certeza. Então, assim, de preferência, se você não tem nada suspeito, passar pelo menos uma vez por ano. Então, entra naquela rotina, certo? Como as pessoas fazem, né? Exames de sangue de rotina, tendem a passar, por exemplo, com outros médicos, um clínico geral para fazer exames, ou então, dependendo do caso, o cardiologista. O dermatologista, ele deve entrar, sim, nesse check-up anual para quem puder, né? Lógico. Para fazer uma avaliação, sim, da pele inteira, para a gente procurar essas lesões suspeitas. A gente falou muito aqui sobre cirurgias para as lesões, né, que resolvem, na maioria das vezes, os casos. E para quem não precisa das cirurgias, como é feito o tratamento dependendo do tipo de câncer? Na verdade, a cirurgia, ela sempre deve vir em primeiro lugar. Então, a gente fala em tratamento não cirúrgico para o câncer de pele naqueles pacientes realmente que não têm condições cirúrgicas. Então, a gente avalia muito bem cada caso. Porque, às vezes, também a gente observa que, às vezes, o paciente... Hoje em dia, a gente tem uma expectativa de vida muito grande. Então, o paciente de 80 anos ainda tem uma expectativa muito grande, ainda dependendo de cada caso, né? Então, a gente tem que avaliar. Então, varia muito. Por exemplo, se o paciente realmente...
não tem condições cirúrgicas nenhuma, tem uma perspectiva de vida já mais curta, aí nesse caso, ele vai conviver com esse câncer de pele que não seria o ideal, e a gente parte para outras medidas que não são as mais apropriadas, mas assim, a gente pode fazer tratamentos não invasivos, com as cauterizações, criocirurgias, crioterapias, mas que a gente deve sempre saber que esse não é a nossa primeira opção, porque ela não vai ser curativa, entendeu? Na maioria dos casos. Então, o curativo mesmo é cirúrgico, tá? Se possível, sempre cirurgia. Agora, doutora, a gente fala aí com a maioria das mulheres que acompanham o programa relacionado ao fazer o bronzeamento por meio do sol, né, com as fitinhas. A gente sabe que não é só o sol, né? São passados outros produtos também na pele, justamente para ativar aí ao bronzeamento. Quais são os perigos que as mulheres correm fazendo esse tipo de procedimento, já que você precisa de várias sessões para poder ter o resultado? Isso, então, esse tipo também, né, que infelizmente também ocorre, né, das pessoas, das mulheres principalmente, né, se exporem ao sol mesmo, né, tem até, acho que aqui no Pará nem é tão frequente, a gente vê isso em outros estados, né, se expor na laje e tudo mais, aí marca com a fitinha e passa então esses produtos. Então, esses produtos, na verdade, você corre o risco de interagir com a pele e fazer reações de queimadura, reações alérgicas, certo? Às vezes reações alérgicas em que só se você passa o produto sem tomar sol não acontece nada, mas se você tomar sol você vai ativar. E aí você pode ter sim, tá suscetível a fazer essas reações alérgicas, dermatite de contato, dermatites irritativas, além das queimaduras. Então, realmente não deve ser encorajadas, não deve ser utilizadas, não. Doutora, para o pessoal de casa que acompanha aí a nossa programação e está assistindo a sua entrevista, como é que eles podem te encontrar? Onde tem rede social, tem contato? Sim, minha rede social, né, pelo Instagram é @doutora_Eliana_Góes, com H, né? Também tem o Facebook, é doutora Eliana Góes. Eu atendo, né, numa clínica particular, certo? Que fica assim, você encontra lá meus contatos, né, nessas redes sociais. E também eu atendo, né, eu sou professora da UEPA, né, da Universidade do Estado do Pará, e também do CESUPA. Então, eu atendo também lá, fico na residência de dermatologia desses dois serviços. Obrigada. Foi um prazer enorme receber você aqui com a gente no Sem Censura e esclarecer esse assunto que é tão importante para a sociedade. Com certeza, eu que agradeço. Obrigada. Espero. A gente já teve, então, nesse mês, o dia, né, de prevenção, que foi no último sábado, no dia 3 de dezembro. E agora, esse mês inteiro vai ficar destinado a isso. Então, acompanhe a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que esse ano, além de fazer, a gente está com a campanha presencial, né, graças a Deus, né, graças à diminuição do Covid, a gente também está com a campanha pelas redes sociais. Para o pessoal aí de casa, né, não esquecer, sempre que for se expor ao sol, usar aí o protetor solar, usar os fatores de proteção, sejam óculos, seja um chapéu ou um boné. E a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho está de volta.